Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje vai ser um vídeo diferente por causa que vai ser uma review dos 5 primeiros capítulos de Skeleton Soldier. E o resto do nome eu não vou conseguir falar, então vai estar aparecendo aí na tela. E antes da gente começar a ver os 5 primeiros capítulos de Skeleton Soldier, eu gostaria de pedir, cara, pra você deixar o like e se inscrever aqui nesse canal, porque realmente ajuda muito mesmo. Então deixa o like aí e agora simbora pro vídeo. A história começa com um soldado esqueleto morrendo, incapaz de conseguir proteger o seu mestre, que é uma Succubu, que está sangrando ao seu lado. Então, em seguida, um soldado decapita a cabeça do esqueleto que sai rolando até o cadáver da Succubu. Então, ele deseja se tornar mais forte e também conseguir ter uma segunda chance. O crânio do soldado esqueleto rola e morde o pé de um soldado, e depois ele é esmagado. Então tudo desaparece na escuridão. A taxa de assimilação cai para 94%, quando um som crescente o perturba, e ele acorda dentro de um caixão em uma floresta. Reconhecendo o lugar, então uma janela de status aparece para ele, transformando ele em um esqueleto de nível 1 com as estatísticas de um nível 36 sem nome. Então seus pensamentos são interrompidos por uma mulher chamada Rubia, que afirma ter acordado ele. Ele percebe que foi a mesma mulher que transformou ele em um soldado esqueleto há 20 anos atrás, então, ou seja, ele voltou no tempo. E aí que as coisas estão começando a ficar interessantes a partir desse ponto, rapaziada. Então, quando ele percebe que ele voltou no tempo, ele sabe que Rubia será morta em breve, que no caso é a Succubu, que era a mestra dele. Ele quer a todo custo tentar salvar ela. Então, após uma reflexão, lembrando do seu mestre que foi morto, ele decide levar ela para longe. E ele decide levar ela para longe por causa que, segundo ele, não faz sentido ele viver se não conseguir protegê-la. Então uma janela de cenário aparece falando sobre Rubia. Então dois cavaleiros aparecem, fazendo sem nome e Rubia se esconderem. Um dos cavaleiros empunhava uma besta e o outro um grande martelo. E sem nome percebe que eles não são bandidos aleatórios, que provavelmente esses bandidos foram contratados para acabar com Rubia. E pior que ele tá certo. Após eles conseguirem escapar, Rubia começa a falar quem ela é, só que de repente ela toma uma flechada, enquanto o cara do martelo se aproxima dela. Então em seguida sem nome acerta o homem na cabeça com uma pedra. Só que não foi o suficiente para poder parar ele, então em seguida ele desfere um golpe esmagador, matando o sem nome. Felizmente o sem nome morreu de novo e não conseguiu proteger a Rubia. Só que aí de repente ele acorda no mesmo lugar de antes, então ou seja, a cada vez que ele morre ele consegue voltar até um certo ponto no tempo. Em resumo, ele é tipo um Subaru de ReZero, né? Ele pode voltar no tempo até um determinado ponto. Aquela mesma cena do início acontece novamente, fazendo sem nome se levantar, e ele fica confuso com o que está acontecendo. Então aparece uma janela comemorativa. E nessa janela diz o seguinte: oferece um bônus de 20 pontos para boa vontade com necromantes, ou 40 de resistência contundente. Ele decide escolher a última opção. Ele instrui a Rubia a se esconder antes da chegada dos mercenários, deixando Rubia confusa, se perguntando como ele consegue falar e como ele pode saber disso. Então em seguida ele pede a adaga de Rubia. Rubia dá a adaga para ele e ela se esconde. Então aqueles dois mercenários aparecem novamente, procurando Rubia. Então sem nome consegue emboscar um dos mercenários e o matar. Depois em seguida ele é atingido novamente pelo usuário do martelo. Embora o dano tenha diminuído por causa do bônus, o dano ainda era muito alto. Em seguida o mercenário fica se perguntando se tem uma masmorra perto. Então o mercenário ataca ele pela segunda vez, fazendo sem nome morrer novamente. Então ele usa os pontos que ele ganhou conseguindo matar o arqueiro para aumentar sua agilidade. Em sua terceira vida ele consegue matar o usuário do martelo, mas é morto pelo usuário do arqueiro. Pois em um bom tempo ele consegue ter experiência suficiente e nível para conseguir matar os dois. Ele teve que morrer 3 vezes para conseguir proteger Rubia. Sem nome recapitula a situação internamente. Ele percebe que a cada morte ele volta para o mesmo ponto que ele foi convocado pela primeira vez. Ele começa no nível 1, mas retendo todas suas habilidades e sempre ganha um bônus comemorativo. Se ele experimentar algo diferente em sua vida anterior, ele ganha uma nova habilidade. Mas, no entanto, ele não sabe mais quantas vezes ele poderá reviver. Então Rubia tira ele dos seus pensamentos,
Ela fala que ela é filha de um lorde principista que resistiu às novas mudanças impostas pelo ascendido novo rei. Por isso ele foi assassinado, deixando Rúbia órfã. Sem nome lembra que o rei lançará uma guerra de 9 anos que servirá para unificar todas as terras em seu domínio. E em seguida vai acontecer a ressurreição dos 16 demônios. Ele fala que ele não vai ter poder para conseguir parar essa guerra, mas ao menos ele vai tentar proteger essa garota que ficou no meio disso tudo. Mas, no entanto, ele sabe que ele precisa ficar mais forte para conseguir reencontrar a sua mestra. Então eles concordam que eles devem encontrar uma vila e conseguir se refugiar nas montanhas. Embora Rúbia tente brincar com ele aponta que esqueletos são impassíveis emocionalmente, ou seja, eles não sentem geralmente emoções humanas. Rúbia sugere a ele para comprar uma armadura para as pessoas não se assustarem com ele. Afinal, é um esqueleto, né? Então não tem como as pessoas não se assustarem com um esqueleto andando por aí. Em seguida, Rúbia quase que ia jogar no Vasco, né? Porque se não fosse o esqueleto, ela provavelmente teria morrido. Então ela fica feliz por ter sem nome ali para proteger ela. Após atravessar as montanhas, finalmente ele chega ao Baal, que no caso seria tipo uma cidade. Então Rúbia fala para ele ficar pro lado de fora para não assustar ninguém, e fala que irá voltar em breve. Ele espera ela por 3 dias ali, só que ela não aparece. Só que aí no terceiro dia uma porta se abre. Então o velho homem sai com uma carroça despejando algo. Memórias com Rúbias passa na mente de sem nome. Então ele chega perto do corpo dela. Olhando para Rúbia, sem nome lamenta por não ter conseguido proteger ela. Infelizmente a Rúbia foi jogar no Vasco, então por favor todo mundo digita aí F nos comentários. Então sem nome vê 2 homens se aproximando. Eram os carcereiros de Rúbia, e eles estavam falando sobre Rúbia ter se matado. E infelizmente não vão conseguir vender ela. O que fez um dos superiores acabar espancando um desses caras, que no caso é esse cara aí que tá com a cara toda arrebentada. Um deles vai embora. Então um deixa cair a espada. Então sem nome se aproveita, pega a espada e apunhala ele por trás. Então sem nome questiona ele. E ele pega e fala que o homem da estalagem entregou a garota. Ele fala que eles estavam seguindo ordens dos líderes dos guardas. Ele decide procurar o dono da estalagem naquela noite. Sem nome se aproxima da estalagem com o corpo coberto por uma capa. Então em seguida, ele empurra o homem. O homem da estalagem se encolhe e grita, falando que não sabe de nada. O homem fala que não sabe nada sobre os 2 homens que foram enviados da organização atrás da filha do Lorde Lei Dias. O homem fala isso por causa que ele acabou confundindo sem nome com outra pessoa. Então sem nome interroga sobre o destino de Rúbia. O homem até tenta escapar, só que sem nome enfia a espada em sua coxa. Então o homem da estalagem, aterrorizado, fala que ele apenas entregou a garota aos guardas. E o homem fala por que o líder dos guardas precisa entregar a garota para a sociedade necromante, para serem vendidas como escravas. Antes que o homem pudesse dizer mais algo sobre a sociedade, a tatuagem de cobre em seu pescoço pega e estrangula ele, levando sem nome a concluir que deve ter algo acontecendo entre a sociedade Necron e os guardas de Ubal. Sabendo que ele precisa se tornar mais forte e lembrando o conceito de Rúbia, então ele vai até um estante de armadura e veste uma armadura roxa. Determinado a não perder mais ninguém, ele pega e parte. Esse foi Skeleton Protection Soldier Junction. Meu Deus, mano, esse nome é complicadinho de falar, hein? Em geral, eu tô gostando da obra, a obra tá bem interessante, a forma que tá indo. E cara, e a gente pode ver que esse esqueleto vai ficar muito apelão mais pra frente. E é isso que a gente quer ver, mano. A gente quer ver o esqueleto apelão metendo uma porrada em figurante. Enfim, cara, eu tô gostando da obra, tô achando bem interessante. Eu resolvi trazer apenas os 5 primeiros capítulos, depois posso trazer o resto, caso vocês gostarem. E é isso daí, é uma obra que eu recomendo muito vocês verem. E se vocês gostaram desse vídeo, cara, deixa o like aqui nesse vídeo, porque realmente deu trabalhozinho pra poder produzir, fazer. Então, por favor, deixa o like aí. E também se inscreve aí no canal se você for novo. E é isso daí, mano, ficando por aqui. E passa nas minhas redes sociais, passa no meu Instagram, Kawaii, TikTok. E eu acho que é só isso mesmo. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Valeu.